Você tem o costume de ouvir música no volume alto? Bom, que a música alta é prejudicial à saúde auditiva, todo mundo já sabe. Mas existe uma fórmula que pode evitar maiores danos ao sistema auditivo. É a 60 por 60. Mas quem vai explicar pra gente sobre que regra é essa é a repórter Maria Clara Leite. Vamos ver. Para muita gente, o fone de ouvido é companhia indispensável. Quando eu me desloco para trabalhar, para voltar, é os momentos que não tem como ficar sem. Eu tô vendo que você tá de fone. Você fica de fone o dia todo? Praticamente. Pode até dar essa sensação ao corpo, mas no ouvido o resultado é outro. O uso inadequado do aparelho pode ser muito prejudicial. Segundo a avaliação da Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de jovens no mundo todo estão sob o risco de perda auditiva por causa do fone de ouvido. Isso não quer dizer que ele precisa ser banido da vida das pessoas, mas é preciso controlar o uso dele. Primeiro, é importante entender como funciona a audição. O som, ele entra pelo ouvido, tá? Por essa região. Ele passa pelo conduto, ele faz vibrar essa membrana que a gente chama de tímpano. Essa membrana vibrando, vibram os líquidos dentro desse caracol aqui, que a gente chama de cóclea, tá? E aí, essa cóclea transforma o impulso do som em elétrico e manda para o cérebro. Esses pelinhos na entrada aí do ouvido fazem alguma diferença? Para que eles servem? Não, eles são mais para proteção. Na parte auditiva, eles não têm nenhum tipo de influência. Não protegem, por exemplo, contra o volume elevado nos fones de ouvido. Um dos fatores que levam à perda de audição, somado ao tempo de exposição ao som alto. O ideal, para quem usa um celular ou alguma fonte sonora, é um som assim de 60%, no máximo assim 1 hora, depois disso ter um descanso, não usar o fone no volume alto por muito tempo. O otorrino explica que a regra 60 por 60, tanto para o volume quanto para os minutos de utilização, vale para todos os aparelhos. E os intervalos para descanso devem ser de, no mínimo, 10 minutos. A Júlia confessa que está fazendo tudo errado. Tem ideia de mais ou menos assim quantas horas seguidas você passa com o fone no ouvido? 4 horas. Sem parar. Sem parar. E ela não é a única. A Isabela diz que, ao todo, usa o fone 11 horas por dia. E só faz pausas a cada 3 horas. O meu fone eu já nem gosto daquele que carrega, porque senão acaba a bateria e aí eu tenho que ficar sem. Eu costumo utilizar aquele de fio para usar bastante mesmo. Se continuar assim, pode ter uma lesão que, segundo o doutor, é irreversível. Você vai lesionar algumas células daqui e, obviamente, você vai ter uma perda que é definitiva. Isso aqui são células nervosas, uma vez que elas morrem, elas não regeneram. Começar a se policiar um pouquinho mais, né? Com certeza, para não ficar com os 30 anos ali já não conseguir ouvir mais nada.